Olá, pessoal! Hoje vamos dar início a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Zilmar Albuquerque e a nossa aula de hoje vai ser sobre vetores. Antes, nós vamos fazer uma pequena revisão, certo? Então, aqui nós temos três vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. E como nós podemos encontrar a resultante da soma vetorial desses vetores, né? Então, aqui nós vamos colocar a origem na ponta aguçada do outro. Então, nós vamos pegar a origem de um desses vetores, e colocar na ponta do outro, certo? E a ligação da origem do primeiro até a ponta aguçada do último é a resultante da soma vetorial, certo? Então, para somarmos, nós vamos colocar essa origem de um deles na ponta aguçada do outro. Fazendo essa ligação, vai ficar da seguinte forma. Então, aqui nós vamos fazer essa ligação desses três vetores, né? Vetor A, vetor B e o vetor C. O vetor A e o vetor B, se observarmos aqui, o vetor B ele está com a origem na ponta aguçada do vetor A, certo? E o mesmo ocorre com o vetor C. Aqui, ele está na ponta aguçada do vetor B, certo? Então, a resultante ela vai ser a ligação da origem do primeiro, que aqui o primeiro é o vetor A, até a ponta aguçada do vetor C, que é o último vetor, certo? Então, aqui nós só vamos fazer essa ligação. Aí, nós vamos encontrar o vetor resultante. Tá aqui o vetor resultante, que é só essa ligação da origem do primeiro vetor até a ponta aguçada do último vetor, como nós podemos observar aqui, certo? Essa é a nossa aula. Nós vamos falar da adição de dois vetores, certo? Então, aqui nós temos esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, certo? E quando queremos calcular a resultante entre A e B, nós pegamos e somamos, né? Observem que esse ângulo que está entre a reta que sustenta o vetor A e a reta que sustenta o vetor B é o ângulo θ, certo? Esse ângulo que está entre o vetor A e o vetor B. Para calcular a resultante desses vetores, é só pegarmos o início do vetor A e ligar ao final do vetor B. E essa vai ser a nossa resultante, certo? Outro jeito de fazer isso é traçando um vetor B, que seria nessa segunda imagem aqui, certo? Seria traçar esse vetor B na origem do vetor A, paralelo ao vetor B, certo? Depois, nós traçamos um vetor A paralelo ao vetor A. Então, aqui nós temos, né, esse vetor A e um paralelo a ele, e um vetor B e outro vetor paralelo a ele, que seria esses tracinhos, né? Seriam os vetores paralelos. Aqui, nós podemos observar que os dois lados opostos, eles são paralelos. Por isso, o nome dessa regra é a regra do paralelogramo. Nota-se que o módulo do vetor soma, ele também pode ser obtido aplicando-se uma importante relação matemática, denominada a lei dos cossenos, ao triângulo formado pelos segmentos, certo? Segmentos orientados. Então, aqui nós temos que em um triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, aqui nós pegamos um lado, né? Vamos pegar aqui primeiro o lado A. Levamos ele ao quadrado, igual a soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes os lados, ali o lado B e o lado C, então, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo. Então, o cosseno de alfa aqui, que alfa está entre o lado C e o lado B, certo?
calcularmos a resultante, é só lembrarmos da regra do paralelogramo, certo? Que é a seguinte: S ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, certo? Entre os vetores, que no caso aqui vai ficar 180 menos θ. Porque aqui, ó, nessa segunda imagem, se eu completo essa volta, até aqui embaixo, nós temos um ângulo de 180 graus. Mas aqui, nós vamos subtrair o θ, certo? Então, para chegar nesse ângulo do meio, nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos pegar 180 graus menos o θ. Então, vamos ficar com o cosseno de 180 graus menos θ, que nós sabemos que o cosseno de 180 graus é menos o cosseno θ, certo? Então, vamos ficar com essa seguinte relação. S ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A, 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ. E esse mais aqui ficou mais 2 vezes esses outros aqui, porque quando nós substituímos aqui, ocorreu um jogo de sinal, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.